mais um momento do projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. No final de 2019, iniciamos a campanha do óleo de cozinha usado. Estamos, no momento, continuando essa campanha. Vamos lá, traga o seu óleo de cozinha usado e deixe no pátio. Assim você vai estar sendo útil para o projeto social da nossa casa e também para o meio ambiente. Contamos com vocês. Agora, Davi Pinheiro, com o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Queridos amigos, irmãos, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui nessa casa que tanto nos alimenta com essas vibrações maravilhosas, nos recarrega a bateria e saber que estamos aqui para um trabalho do bem. Isso nos traz, além da responsabilidade natural, mas nos traz muita satisfação e alegria. E sabemos também que sempre podemos contar com a ajuda espiritual, as doces vibrações, e eu tenho certeza também as emanações de carinho dos nossos amigos são muito importantes para todos nós. E nesse momento em que todos nós estamos passando por um momento ímpar, em nossas vidas, é muito bom estar podendo colaborar de alguma forma, nesse trabalho do bem. E que Jesus possa iluminar todos os lares de vocês e possa nos inspirar sempre, para que sempre estejamos da melhor forma possível. Bom, o trabalho de hoje, eu fui convidado ao trabalho de hoje para falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Antes de entrar no tema, já entrando, falando sobre doutrina espírita, a gente vai falar de todos esses pontos que precisamos. A gente vai falar sobre o espírito. Quem é o espírito? O espírito é o princípio inteligente que habita todo o universo. Então sabemos que nós, como espíritos imortais que somos, não devemos nos preocupar por esse momento em que muitas pessoas, muitos lares ficam pesados, temerosos de vir o que se considera como pior, a morte. Devemos estar tranquilos, confiar em Deus, que Ele, como Pai amoroso e bom e justo que é, nos dará aquilo que estamos necessitando. O Espírito, como todos nós, é bom isso ser afirmado para nós, que nós não somos um corpo que está habitando que tem um espírito junto dele, e sim, pelo contrário, nós somos um espírito que estamos habitando temporariamente um corpo, um corpo muito importante que nos ajuda como um aparelho a trabalhar todos os potenciais que precisamos a cada encarnação. O espírito é criado simples e ignorante, e precisa de muito tempo, encarnações e mais encarnações, e mesmo no mundo errático, que é o mundo espiritual, para desenvolver todas as suas potencialidades. Então, é nisso que nós temos que nos fiar neste momento, pensando e confiando em Deus. Nós temos a responsabilidade, nesse momento, como espíritas, de sabermos que somos reencarnacionistas, que nada acaba com a morte. Então, por que tanta preocupação? Por que estarmos tão temerosos nesse momento? Então, nós não precisamos. A gente sabe que há uma história dentro de todos nós. E falando sobre a brandura, e a paciência, sermos brandos, sermos pacíficos, a gente tem que falar o que exatamente ao contrário primeiro. A gente vai falar da questão de que nós somos
imediatistas, e por imediatismo que somos, né, imediatista que somos, nós queremos resolver tudo ao nosso tempo. Nem que a gente use a força, nem que a gente use a guerra, nem que a gente use os pensamentos que estão em desacordo com todos os ensinos de Jesus, o pacificador das nossas almas, né? Então, muitas vezes, a gente mesmo nesse período, a gente quer que o período pandêmico acabe de uma hora para outra, nem que a gente tenha que tomar uma medida mais enérgica. Eu não me furto aos pensamentos, né? Quando muitas vezes eu pensava assim, que se eu estivesse dirigindo, né, a nação, o que eu faria no início? Eu simplesmente fecharia todos os acessos ao país e para poder dar uma proteção. Mas em que isso realmente iria proteger-nos, né? Aí eu ia ter que usar exatamente daquilo que é o contrário que a gente precisa. A mansidão, tantos exemplos a gente recebe e recebeu, né, na história toda. A gente tem uma história que todos nós fomos sempre espíritos guerreiros, né? Queríamos mudar pela força. Mas por que a gente queria usar pela força? O homem sempre usou a guerra e a força para tentar mudar ou alcançar a mudança daquilo que ele quis. Aí uma vez eu até, escutando uma palestra do Haroldo Dutra, ele falou uma coisa interessante. Aí ele disse o seguinte: a força resolve rápido, é certo. Repetindo, a força resolve rápido, é certo. Mas resolve mal e por pouca duração. Veja bem, a força resolve rápido, com certeza, mas resolve mal e por pouca duração. Então, se a gente quer uma coisa permanente, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Eu lembro muito de um ditado que meu pai tinha, que quando nós éramos crianças, ele falava para minha mãe às vezes ficava atribulada, nós, crianças e adolescentes, né, aprontávamos, e ele falava: minha filha, calma, o mundo só é ruim para quem não sabe esperar. E hoje eu consigo entender realmente o teor dessa frase que ele dizia. Tanto é que eu guardei: o mundo só é ruim para quem não sabe esperar. Porque nós queremos resolver ao nosso tempo. Queremos que ter as coisas aconteçam de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas será que isso seria o melhor? Inclusive para nós, né? A gente tem um ditado popular que a gente pouco se fia nele, mas a gente escuta muito, né? Há males que vêm para bem. Eu penso muito nessa situação. Não há males que vêm para bem, mas todos os males que acontecem têm uma razão justa. Todos os males que acontecem têm uma causa que, lembrando das mensagens de Jesus, ele falava: se vós que sois ainda espíritos maus, né, e seus filhos pedindo pão, vocês não dão uma pedra, né? Pedindo água, vocês não dão uma pedra, pedindo pão, vocês não dão uma serpente, por que Deus, que é toda justiça, toda bondade, assim iria fazer com vocês? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes é necessário que as coisas aconteçam, eu também já escutei de Jonas de Ângeles falando, né, sobre outros assuntos, que é necessário que aconteça o mal para evitar um mal maior. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar e respirar. O porquê que isso tudo está acontecendo? O porquê que isso está acontecendo na minha vida? Que proveito eu posso tirar de tudo isso, né? A gente vê que nós ainda, espíritos que estamos no mundo de provas e expiações, não é à toa, nós somos espíritos exatamente nesse nível, ainda bem prematuros na evolução espiritual, nós sempre pensamos no pior. Muitas vezes a gente escuta diversas notícias.
o que a gente absorve? A gente absorve aquilo que para nós vai impressionar. E o que nos impressiona? As notícias ruins. A gente tem que parar para pensar que tudo tem um motivo certo, né? Tem até escutando uma novela, né, que falava, tinha uma pessoa que falava que tudo de ruim, tudo que acontecia de ruim que era para melhorar. E na realidade é isso, né? Muitas vezes a gente está acomodado, muitas vezes está seguindo por caminhos que não estão corretos e é necessário que alguma coisa aconteça para que mude aquilo tudo. Eu lembro bem de uma história, né, que o discípulo foi passear com seu mestre e então eles passaram por uma fazenda e viram uma fazenda, apesar da fazenda ser grande e com grande potencial, vivia uma família muito pobre, uma família que passando muita dificuldade. E eles foram conversar com essa família e perguntaram por que eles viviam daquela forma. E eles disseram que estavam satisfeitos daquela forma que viviam porque eles tinham uma vaquinha. E aquela vaquinha dava o leite que eles precisavam e eles bebiam leite, faziam queijo, vendiam queijo e que dava para ele comprar a pouco custo, dava para comprar aquilo que eles necessitavam. Então, eles, depois que eles beberam água e estavam indo embora, o mestre chamou o discípulo e falou assim: pegue aquela vaca, enxote ela e deixe que ela caia no precipício. Aí daí o discípulo: mas como, mestre? Faça o que eu estou mandando, pegue aquela vaca, vai enxotar ela até que ela caia do precipício. Mas aí aquela família não dependia tanto daquela vaca. Ele fala: vai e faça o que eu mando. Aí ele fez e foram embora. Passou-se um tempo, eles retornaram e passaram por essa mesma fazenda. Ao passar por essa fazenda, eles já viram de forma diferente. Muitas plantações, os arados, máquinas, e eles estavam de forma muito mais próspera. Aí o discípulo foi perguntar ao chefe da família: mas vocês viviam aqui em tanta dificuldade, por qual o motivo dessa prosperidade que a gente está vendo agora? Ele: pois naquela visita que vocês fizeram aqui, depois passou um tempo, nós fomos procurar a nossa vaquinha e quando nós procuramos, verificamos que ela tinha caído pelo precipício e a gente não tinha de onde tirar nossos alimentos. Daí, nós começamos a procurar o que fazer, arranjamos sementes, plantamos, começamos a cultivar e aquilo foi frutificando até que nós chegamos nessa situação. Foi aí o motivo em que o discípulo conseguiu entender exatamente aquilo que o mestre havia mandado, né? Aí, lembrando disso, eu lembro também que foi uma história de um livro de Humberto de Campos, Estante da Vida. E ele narra assim: Deus usa o tempo e não a violência. Deus usa o tempo e não a violência. E assim são os grandes exemplos que a gente recebe e nós recebemos durante todo o período histórico que nós vivemos. A gente vê que Jesus, mesmo antes da sua vinda, né, e depois dela, ele sempre nos presenteou com grandes emissários que deram exemplos de brandura, deram exemplos de mansidão. A gente vê Buda, Fourier, a gente vê Gandhi, Martin Luther King, tantas pessoas que modificaram, não modificaram pouco, modificaram grandes coisas. A gente lembra que Gandhi, ele conseguiu libertar tanto a Índia, né, aquele povo imenso da Índia, do Império Inglês, sem usar um pingo de violência, né? Mesmo que ele usasse, entre aspas, uma violência contra ele mesmo, né? Fazendo períodos que ele ficava sem se alimentar,
aquele jejum que ele permanecia, mas daquilo ele conseguia segurar o seu povo para que não praticasse nenhuma violência, porque ele era admirado por muitos deles, exatamente agindo dessa forma, usando a calma. Mas por que isso ocorre? Porque esses grandes emissários, eles já têm uma bagagem espiritual e uma confiança em Deus, que sabe que Deus não vai nos amparar. Por maior dificuldade que ocorra, Ele nunca vai nos amparar. Como eu falei no período que a gente está apresentando, né? A gente, se parar para pensar, grandes coisas estão acontecendo nesse momento. Quantas famílias estão sendo amparadas pelas mãos unidas de tantos trabalhadores do bem? Quantos trabalhadores estão usando, né, seu tempo de forma integral para ajudar tantas famílias, né, nos hospitais, tantos cientistas se empenhando em procurar medicamentos melhores, vacinas melhores. A gente sabe que, historicamente, sempre depois de alguma guerra, de alguma revolução, de alguma pandemia, há um grande crescimento científico. E, por certo, esse período não vai deixar de ser. Mas esperamos também que seja um período diferente, não só de crescimento científico e tecnológico, seja um momento de crescimento moral, onde a gente possa olhar para o nosso companheiro como um irmão, tentando fazer para ele, usando exatamente, ao invés da pena, a compaixão. Ou seja, ao meu entender, a diferença de uma e outra, que os dois você ajuda, mas um você ajuda deixando aquela pessoa em situação menor. A compaixão já é diferente. A compaixão, você se coloca no lugar. A compaixão está unida com a humildade, porque é naquele momento que você se vê junto com aquela pessoa. Né? A gente, quando às vezes faz alguma coisa por alguém, a gente para pensar, e se fosse eu que estivesse ali? Né? E quando a gente faz, quem tem que sair mais agradecido somos nós que estamos fazendo. Porque é nesse momento que a gente reconhece o quão beneficiados somos nós. E se fosse o contrário? Né? Precisando, ao invés de você ser aquele que está dando, você é aquele que está precisando. Mas se tiver que ser, que seja feita a vontade de Deus. Né? Essa confiança em Deus, eu lembro muito no livro de Libertação, em que André Luiz e o Eloy, junto com o Gúbio, né, eles vão lá ter com o espírito que era o chefe, considerado o chefe do umbral, o Gregório, e houve um momento crucial em que o Gregório falou para eles: vocês penetraram o meu domínio, vocês sabiam que eu poderia aprisionar vocês, torturar vocês, deixar vocês presos aqui no calabouço? E Gúbio, como mentor e a confiança em Deus que ele tinha, ele falou: realmente, você poderia, se aquele que nos enviou assim o permitir. E se ele o permitir, nós ficaremos aqui satisfeitos, sabendo que seria o melhor para nós. Olha que confiança em Deus. Olha que confiança no Pai. É como aquele filho pequeno que o pai é o mestre no navio, o comandante no navio, e mesmo o navio na pique, com todo mundo nervoso, ele permanece calmo, porque ele confia no Pai dele. E assim nós temos que ter essa confiança no nosso Pai. Por que nós ficarmos bélicos? Por que beligerantes? Por que ficarmos rancorosos, nervosos? Até porque essa energia é uma energia que a gente, estudando, a gente vai saber que era uma energia que vai fazer mal a nós mesmos. Jesus, quando falou, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, ele estava conhecedor de toda aquela situação, que tudo aquilo iria nos fazer mal. O porquê não sejamos nós, aproveitando esse período, né,
para sermos pacientes, para sermos brandos, confiarmos verdadeiramente no nosso Pai, confiantes que Ele nos dará o melhor. Assim como quando nós éramos crianças, sempre confiamos no nosso Pai. Que Deus possa iluminar os lares de vocês, iluminar as suas vidas e que estejamos sempre com Ele. Fiquem com Deus.